Então, gente, meu nome é Andréa Serpa, eu e a professora Tereza Esteban somos do Grupo Alfa, a professora Carmen Pérez também. Nós organizamos o Conversas com Professoras, é um projeto de extensão que já existe, né, pelo Grupo Alfa há mais de 20 anos, aqui na UF, sempre acontecendo. Agora, dos anos para cá, desde que eu estou também na coordenação dele, a gente tem feito conversa com professoras toda última segunda-feira de cada mês, sempre com a proposta da gente ter uma apresentação inicial, puxando a conversa, né, para a gente ter coisas para pensar e engatilhar essas nossas reflexões, e depois a gente abre para conversas. Não precisam ser necessariamente perguntas, podem ser questões, né, questões que o cotidiano da escola coloca para a gente, questões que a gente reflete em outros espaços, né? Eu sempre divulgo no meu Face para os outros cursos de pedagogia, para todas as redes que eu vou me pedindo para filiar, algumas deixam, outras não deixam entrar, né? Mas enfim, eu estou sempre divulgando por aí. Então, eu queria dar boas-vindas para vocês, é um prazer tê-las conosco e espero que vocês gostem da conversa. O Conversas vem sempre discutindo a questão da alfabetização. Ano passado a gente discutiu a alfabetização em suas múltiplas linguagens, seus muitos caminhos. Esse ano a gente está trazendo uma reflexão que eu acho que é bastante contemporânea, bastante atual, que a gente enfrenta bastante no cotidiano das nossas escolas, que é a alfabetização e educação infantil. E eu coloquei um subtítulo que é "Que currículo é esse?", né? No Conversas passadas, a professora Virginia também esteve aqui, professora da UERJ, esteve aqui conversando com a gente, e a gente achou que tinha mais conversa para ser conversada, então a gente resolveu ampliar essa conversa e dar continuidade hoje. Dessa vez a conversa é comigo mesmo, tá bom? Então espero que vocês se sintam convidadas a conversar, tá certo? Bom, esse aí é o bebezinho do cartaz, né? Ele é fofinho aí. Eu sou um bebê, estou crescendo e desenvolvendo em uma velocidade que jamais voltará a acontecer na minha vida. Na minha vida tenho tantas coisas para aprender. Mas você sabe mesmo o que me ensinar? Você sabe como? Você pensa sobre isso? Essa é a provocação inicial. Bom, então, a pergunta que de certa forma foi norteando, né, e que a gente vem se confrontando diante de diferentes projetos para as infâncias, é como é que as crianças aprendem, né? É uma pergunta que não é nova nem inaugural, é uma pergunta que a gente já no campo da educação, a gente já vem discutindo isso há bastante tempo, e gente muito melhor do que eu já falou coisas maravilhosas sobre isso com várias pesquisas. Mas eu acho que é o momento da gente retomar, né? Principalmente nós que somos do campo da educação, nós pedagogos, nós professores, retomarmos que existe um saber, um caminho que foi trilhado, né? Um caminho de pesquisa, um caminho teórico que foi criado, né? E que foi discutido desde que a infância começou a ser objeto de estudo, desde que as crianças, né, deixaram de ser, se vingar, a gente cria, né? Criança antigamente, você não tinha muito, você nem pesquisava muito criança, primeiro você esperava para ver se vingava, né? Se vingasse a gente, né, arrumava um trabalho para ele, mas a partir do momento que as crianças começaram a vingar, né, e começaram a crescer e começaram a ter questões sobre a infância, a gente começou a se perguntar, tá, esse ser diferente da gente, né? Como é que será que eles aprendem? Bom, crianças estão em processos de aprendizagem e desenvolvimento continuamente. E dos 0 aos 6 anos é o período da vida humana que esse processo é mais intenso e jamais se reproduzirá. Na verdade, as pesquisas mostram, por exemplo, que se a gente continuasse aprendendo na velocidade que uma criança aprende, por exemplo, dos 2 aos 5 anos, palavras novas, por exemplo, né? Você pega o vocabulário de um bebê de 2 anos, pega o vocabulário dele aos 5, 6 anos, se ele foi estimulado, se ele está se desenvolvendo, você vai ver que se a gente tivesse esse mesmo ritmo de aprendizagem, se a gente mantivesse esse ritmo de aprendizagem, todo mundo aqui sabia o dicionário todo de cor, né? A gente já teria todas as
1000 palavras, né, da língua, 300.000 palavras da língua portuguesa de cabeça. Então, é claro que depois a gente dá uma desacelerada, né? Filhote acelerado, né? Você olha, filhote de todo bicho acelerado, né? Você compra um gatinho, ele é aquela coisa engraçadinha, rói tudo, mexe tudo, daqui a pouco ele tá lá. Ele vai envelhecendo, né? Só quer comer e dormir. Que nem a gente, só pensa em comer e dormir. Ah, gente, final de semana, vou dormir. Professor, então, só pensa em dormir. Ai, gente, finalmente, vou dormir. Então, você vê, filhote não. Filhote, você vai dormir, não quero. Vai dormir, não quero. Já tá, não vou, não vou. Ele briga para não dormir. Pois é. Então, as crianças nos ensinam como educá-las. Nosso adultocentrismo é que nos impede de aprender, né? Então, uma das coisas que a gente vem aprendendo, né, sobre criança é que se a gente, né, parar e prestar atenção na criança, a criança dá pistas pra gente de como ela aprende, do que ela quer aprender, do que interessa, né? Uma das coisas mais lamentáveis e mais visíveis da história da escola é você pegar aquela criança que entra na educação infantil, né, lá na pré-escola, com 3, 4, 5 anos, né? Tudo ele quer saber, né? Quem tem criança pequena em casa sabe disso. Fala assim, mas meu Deus do céu, tudo tu tem que meter esse seu narizinho, meu Deus, né? A mãe fala assim, mas tudo você... Isso não é assunto pra você. Mas a criança quer saber. A criança quer saber da cozinha, a criança quer saber da costura, a criança quer saber da mecânica, a criança quer saber do jardim, a criança quer saber do bicho, a criança quer saber do corpo dela, a criança quer saber. Aí, quando você chega para o professor que pega ele na adolescência, né? Com 12, 13, 14, essas crianças não querem saber de nada, mas nada interessa, mas não é possível, nada eles querem saber. O que acontece, né? O que será que acontece que transforma esse ser humano, que tudo quer saber, nesse ser humano que parece que nada o toca, né? Mas eu faço... Nossa, eu levo filme, eles não gostam. Eu toco música, eles não querem. Eu me visto de palhaça na sala, eles não ligam. O que acontece nesse meio de caminho, né? O que acontece nesse processo que transforma essa criança de um ser absolutamente epistêmico, né? Que quer conhecer, quer saber porque as coisas são como são, funcionam como funcionam, nesse ser totalmente apático e indiferente ao que acontece numa escola que a princípio deveria ser o lugar do conhecimento, o lugar onde o conhecimento é produzido. Então, as crianças, elas nos dão pistas, elas nos ensinam como, elas nos ensinam qual o ritmo, elas nos ensinam quais os interesses, elas ensinam que as lógicas são diferentes, que ela não pensa como a gente pensa, nem tem como, né? Porque a gente tem um olhar cansado, acostumado para o mundo, né? A gente olha, sei lá, para as coisas e a gente não se surpreende com elas. A gente não pergunta por quê. Ah, porque sim, porque é assim, porque alguém inventou, né? A gente já tem esse olhar acostumado. A criança não, né? Ela é totalmente... tudo é inédito para ela, tudo é novo para ela, né? Porque a caixa d'água é azul? Porque a água é azul. A água não é azul, a água não tem cor. Não faz pergunta difícil, tá? É azul porque é azul, né? Aí a criança fala, mas a água pode ser verde, a água pode ser marrom, a água pode ser, né? E a gente não, é azul porque é azul. A água é azul, piscina é azul, mas pode ser verde. Por que não laranja? Piscina laranja, né? Então, crianças pensam, representam e constroem conceitos sobre o mundo. Ao ignorar isso, dificultamos todo o processo de aprendizagem da criança, né? Ao ignorar que a criança está pensando sobre o mundo, né? Ao ignorar que a criança, apesar de ser criança, ela pensa sobre as coisas não passam por ela e é isso e pronto, ela está pensando sobre aquilo. Quando a gente ignora isso e se fecha ao diálogo com essa criança,
a gente dificulta a possibilidade dessa criança compreender e aprender muita coisa sobre o mundo, né? Aliás, não só a criança, a gente também, né? Quando alguém quer nos ensinar alguma coisa, mas essa pessoa não tem a disponibilidade de responder às nossas perguntas, não tem a disponibilidade, né? Ela não tem o interesse de nos ouvir, de ouvir as nossas dúvidas, a gente também tem muita dificuldade de ensinar essa pessoa, né? Porque para ensinar o outro, eu preciso ter o interesse legítimo pelo outro, né? E acreditar que aquele outro que está ali, ele também está pensando, né? E o que ele está pensando, muitas vezes, desconstrói algumas coisas que eu achava que eu já sabia, mas não sabia, né? E aí a gente, às vezes, tem medo disso, né? E tem medo que a criança faça isso com a gente, que ela desconstrua aquelas certezas que nós temos sobre as coisas, né? Que o nosso olhar acostumado tem sobre as coisas. Bom, práticas consideradas adequadas aos processos de aprendizagem de jovens e adultos não são adequadas às crianças, né? É o óbvio, né? A gente tem aí um longo caminho de estudos mostrando como é que a criança que está em um período de desenvolvimento muito diferente do nosso, como é que ela passa por processos de aprendizagem, né? E tem necessidade, o tempo, por exemplo, de concentração de uma criança, né? Que vai variar de criança para criança, mas que vai ser diferente do tempo de concentração de um adulto, né? A necessidade de movimento de uma criança é diferente da necessidade de movimento de um adulto, né? Então, coisas que parecem óbvias, né? Simplesmente observando a natureza dos filhotes e a natureza dos indivíduos adultos de todas as espécies, pelo menos deveria ser óbvio. Somos mamíferos, né? Como é que são os indivíduos, né? As crianças, os filhotes, como é que são os indivíduos amadurecidos. E a gente vê a diferença de comportamento, a diferença de como eles aprendem coisas, né? E a gente, às vezes, ignora isso e tenta colocar a criança para reproduzir práticas e maneiras e modos e métodos, né? Em educação a gente fala de método. Quer dizer, a gente sistematiza formas de fazer, do fazer infantil, que pouco tem a ver com infância. Então, a gente, nesse momento, a gente ignora toda a história, tudo que a gente aprendeu sobre infância. Se não aprendeu, teria que ter aprendido sobre infância, para trabalhar com a infância. E simplesmente reproduz a escola que eu vivi no ensino médio, né? E trata a criança com 4, 5 anos, com 5, 6 anos, na alfabetização. Quero trabalhar a criança da mesma forma como eu estaria dando uma aula no ensino médio, na universidade, né? Bom, a aprendizagem não deve ser uma antecipação ou preparação das etapas futuras. Só é, de fato, preparatória a aprendizagem que respeita as etapas e processos específicos de cada etapa da vida da criança, né? Por que eu estou falando disso? Porque hoje, em educação, a gente vive em função do vir a ser, né? Então, na verdade, antes, o ensino médio todo já tinha se perdido nesse grande buraco do preparatório para, né? É o preparatório para o vestibular, preparatório para o Enem. Aí você vai, pega o ensino fundamental 2 e vira preparatório para o preparatório do preparatório. Aí você vai e estica isso um pouquinho para o ensino fundamental e pega lá as crianças, né? De 6, 7, 8, 9 anos e se torna um grande preparatório para o preparatório que vai preparar para o preparatório e chegam aqui tudo despreparado. Porque eu sou professora da universidade, certo? E chega aqui e falta muita coisa. E falta. Mas, meu Deus do céu, passaram 15 anos preparando essa criatura. E chega aqui, ela tem medo de ler. Ela tem pavor de escrever. Ela tem verdadeiro pânico do papel em branco. Que preparatório foi esse? Que estamos alfabetizando essa criança desde lá dos 5 anos. E ele chega aqui na universidade e tem horror de escrever. Ah, escrever ele sabe?
Ele passou no vestibular. Ele passou no Enem. Mas a relação que essa criatura construiu com a leitura e com a escrita é de que lugar? É de que ordem? É de que desejo? É de que experiência? A leitura e a escrita fazem uma parte constituinte. O meu aluno universitário, ele tem alegria de ler. Ele tem o desejo da leitura. Ele tem o desejo da escrita. Isso constitui, isso forma como ser humano, ou é só para fazer dever? Para a professora me dar um ponto, eu aumentar meu CR e passar de ano? Eu estou falando de gente grande que foi preparada a vida toda. Foi preparada para isso. Para fazer trabalho, para tirar nota, fazer dever. E sofrer horrores com isso. Porque todo esse sofrimento que começa lá no ensino fundamental, eles trazem para a universidade, né? Então vem sofrendo. E a vida só vai começar quando eles se livrarem da gente. Mentira, porque, né? Eles nunca se livram da gente. Vira e mexe tem um voltando. Então, assim, porque a gente não se livra disso, né? Chega uma hora que a gente entende que isso faz parte da nossa vida, que isso não é uma coisa que a gente tem que suportar e um belo dia a nossa vida vai começar. Mas aonde que a gente aprende essa relação tão desgostosa, né? Tão sem sabor com a leitura e com a escrita, né? Então, eu quero discutir hoje o que é preparar, né? O que é preparar o leitor? O que é preparar o escritor? Como é que se prepara essa pessoa? Mas essa pessoa, não essa pessoa que chega e odeia estudar, odeia ler, odeia fazer, né, leituras técnicas, leituras que sejam para aprender, que odeia ter que escrever sobre alguma coisa. Tá? Como é que a gente prepara, de fato, essa criança? Bom, então vamos voltar a falar de criança, outro bebê. Crianças aprendem brincando, desenhando, ouvindo histórias, movendo-se, criando, pesquisando, interagindo. Criança não aprende copiando, repetindo, cobrindo letra, levando a borboleta na florzinha, levando o rato no queijinho. Gente, a gente já passou por isso. A gente não pode rasgar a história da educação para cometer os mesmos erros. Vamos cometer outros erros, porque a gente é bom nisso. A gente pode errar bastante outras coisas, mas errar as mesmas coisas que a gente já errou, fica difícil, gente. Vamos mudar de erro. Pelo menos vai ser um erro inédito. A gente vai ter a desculpa de, gente, a gente nunca tinha feito isso antes, deu errado. Beleza. Nunca tinha feito antes. Agora fazer uma coisa que já tinha sido feita antes e que deu errado. E que deu muito errado. Ah, mas deu certo pra mim. Deu certo pra mim. Eu fui alfabetizada na casinha, no caminho suave. Quer dizer, eu achei que tinha dado certo pra mim. Aí a professora Carmen Pérez mandou eu ler Sertor. Aí eu falei, eu sabia que essa alfabetização não tinha sido boa. Deu ruim pra mim agora, né? Então é isso, né? Sim, mas deu errado para muitas e muitas e muitas crianças. A gente vai chegar na década de 80 com uma ordem de crianças, né, de reprovação no ano 1. A gente vai chegar para cada 30 crianças que entram numa turma de alfabetização, nem 15 se alfabetizam. Então a gente tem uma memória, um discurso, a gente tem que ter muito cuidado com os discursos, né? A gente vai tendo um discurso de senso comum que não se reflete nos dados históricos da história da educação. Na história da educação, o que esse país já amargou de fracasso escolar produzido por a gente achar que a gente vai preparar a criança, que a gente vai dar exercício de prontidão, que a gente vai fazer apostilados, né? É impressionante. E é impressionante que editoras continuem vendendo esse tipo de material e as pessoas continuem comprando e dizendo, aqui a minha escola é forte.
É forte por quê? Porque a criança de 2 anos, em vez de estar brincando, está cobrindo letrinha. Isso não é forte, isso é ignorar o que é uma criança e como uma criança aprende. Na verdade, é você ignorar os princípios, né? Quer dizer, toda a ciência da educação você joga fora e faz uma coisa para o papai ver, para mostrar para a vovó. Ah, pega lá o caderno para sua Dinda ver, os trabalhinhos da escola, né? Criança não amarra um cadastro, né? Fala mal, não conta uma história, não canta nada, não brinca. Você deixar ela 15 minutos com os primos, meu Deus do céu, né? Não interage. Então, assim, mas tem uma apostila, uns trabalhinhos, né? Porque se ela não fizer, a mãe faz por ela, fica lindo o espetáculo. Dá para mostrar para a família inteira. Né? Os currículos devem ser centrados na produção e não na reprodução dos conhecimentos. Isso é importante, né? Porque é uma mudança epistemológica do que é uma escola. A escola não é um lugar que você vai lá simplesmente para reproduzir os conhecimentos. Você vai lá produzir conhecimento. A professora, a criança acabou de chegar no mundo, está aí com 4, 5 anos. Ela não tem que aprender o que já existe. E quem disse que o que já existe serve para o mundo dela? Gente, o que eu sei hoje não serve para o meu mundo daqui a 10 anos. Porque o conhecimento, ele se produz e ele se transforma numa velocidade absurda. Então, o que eu tenho que ser formada, e bem formada, é para ser uma pessoa que produz conhecimento, que sou capaz de pegar isso que o mundo me oferece de informação e transformar isso em conhecimento para mim. O que é diferente de acumular informação, né? A escola, o currículo da escola tem uma diferença muito grande entre listas de informações. Lista de informação é aquele currículo você sabia. Você sabia o nome das 3 pirâmides do Egito? Você sabia o comprimento da muralha da China? Você sabe... Essas coisas que a escola ensina, né? Você sabia o coletivo de borboleta? As meninas adoram. Vai na hora no Google procurar qual é o coletivo de borboleta. Coisas que, né? Então isso é informação, mas o que é conhecimento? Como é que eu produzo conhecimento para a criança? Ah? Oi? Paná, paná. Que bom que você perguntou isso, porque eu não faço a menor ideia de quanto tem a muralha da China. Eu sei que pode ser vista do espaço. Não, mas eu também só comentei isso porque a minha professora de pesquisa falou que na primeira aula que ela montou de estágio, que ela chegou, era de coletivo, e no último momento a criança perguntou para ela, e o coletivo de borboleta? E era o único que ela não... Exatamente. E devem ter montes que a gente não sabe, né? O que a gente não lembra. Eu lembro de uma repórter, uma vez ela estava fazendo uma pesquisa na Record, uma repórter, uma inclusive tem um sotaque do Nordeste, eu não sei de onde que ela é. E ela estava querendo dizer que estava atravessando um monte de bode. Então, gente, está aqui esse... Aí ela engasgou no coletivo. Gente, é um bando de bode, está passando um bando de bode. Então, coisas, né, que a gente... Mas aí, o que a gente faz com essa informação? Como é que a gente usa? Como é que a gente busca? Quando a gente não sabe, né? Onde a gente pesquisa? Como é que a gente confere que essa informação, né, é verdadeira, que eu posso confiar nessa informação? Tem outras fontes dando outras informações? Então, assim, produzir conhecimento não é colecionar informações, né? Produzir conhecimento é você ser capaz de, saber buscar essas informações e com essas informações ler o mundo. Bom, quanto mais experiências as crianças desenvolverem na produção de sistemas de representação, narrativas e autorias,
mais competências comunicativas desenvolverão, mais facilmente aprenderão novos sistemas de representação, sejam eles linguísticos, matemáticos, espaciais. Brincar não é mais faz de conta que é. Escrever não é, mas faz de conta que é. C-A-S-A não é casa, mas faz de conta que é. M-A é tio, não é mãe, mas faz de conta que é. A escrita, os números, são sistemas de representação. Mas a criança não aprende o sistema de representação copiando letra e número, que não tem sentido e não tem representação para ela. É como achar que a gente vai aprender japonês botando a gente para copiar desenho de hieróglifos, né? de ideogramas. Não vamos. Não vamos. Porque a representação é a representação de uma ideia. Primeiro eu tenho que ter a ideia. Primeiro eu tenho que compartilhar os sentidos, o significado. Meu sobrinho Leonardo, hoje está um lindo rapaz, moreno, graças a Deus, de novo, que tinha resolvido ser louro. Ele e a geração que eu dou aula gostam de cabelo colorido, né? Ele resolveu ser louro, mas agora ele voltou a ser moreninho, como a tia, graças a Deus. Então, aí, Leonardo, quando tinha 4 anos, e era moreninho, ele entrou para a escolinha, né? Aquele 3 aninhos, 3 ali, tinha menos, né? 2, 3, que desenha bolinha, né? Aí ele fez uma pintura linda na escola. Botaram até o quadrinho lá no quarto dele. Então tinha uma bola bem grandona, que era o pai dele. Tinha uma bola menorzinha, que era a mãe dele. Tinha uma bolinha bem pequenininha, que era ele. E tinha uma bola bem redondinha, que era a tia Andréia. Era a família dele. Pintou a desenho. Leonardo, quem é aqui? Meu pai, minha mãe, eu e minha tia Andréia. Passava uma semana. Leonardo, o que tem aqui? Meu pai, minha mãe, eu e tia Andréia. Podia passar 1 mês, podia passar 3 meses. Estava escrito. Meu pai, minha mãe, eu e tia Andréia. Caramba, você não sabe ler mesmo, né? Porque Leonardo era assim, abusado. Né? Tá dito, é só ver, né? Eu representei, tá representado. Com 2, 3 anos, é claro que a criança sabe que aquele desenho ali não é, mas faz de conta que é. Essa é a ideia de representação. É a ideia que a criança vai construindo à medida que ela brinca, à medida que ela desenha, à medida que ela vai compreendendo que ideias podem ser representadas por desenhos. E aí fica muito mais fácil, porque eu já trilhei esse caminho da criança entender que ideias podem ser representadas, que sonhos podem ser representados por letras, por números, por símbolos, né? Estacione, não estacione, pare, siga, perigo, cuidado. Né? Então, quando a criança vive essas experiências, e isso a educação infantil pode proporcionar para ela, experiências de representação, eu construí com essa criança um caminho simbólico, um caminho de signo, significado, que a criança vai compreender mais tarde, que é muito simples. É só um novo código. Assim como eles aprendem música. Né? Eu, por exemplo, não aprendo, que é aquele monte de bolinha, né? Quando eu trabalhava na Maré, um tempo eu trabalhei numa ONG chamada SEASME, num projeto, Programa de Criança Petrobras, na Maré. E a gente tinha um projeto que era com um professor de flauta doce. E ele foi para dentro de CIEPs, ali na Maré, acho que foi no Samora Machel, tinha no Samora e no Elis Regina, que eram 2 CIEPs que ficavam perto um do outro. E ele tinha um trabalho de flauta, de ensinar flauta para essas crianças. E foi muito interessante, porque professoras alfabetizadoras que diziam assim, essa criança não aprende, essa criança não tem jeito, essa criança não consegue reconhecer um A. Não conhecia um A, mas conhecia um Dó, um Ré, um Lá maior, um Mi menor, lendo bolinha. Porque ler música é aquelas bolinhas, né? A bolinha na letrinha, vai bolinha pra cima, bolinha pra baixo, aqui no inferno. Já tentei aprender aquilo, não consegui não. Sou completamente analfabeta pra isso. Mas enfim, difícil, pra mim, difícil.
Mas para as crianças aquilo fazia todo sentido. Pegava as bolinhas, pegava a flauta, Quando a professora viu crianças que ela disse, não aprende, não tem como aprender, não consegue, não, né? É impossível. Ela se perguntou, e aí vamos voltar à pergunta inicial, né? Será que eu sei como ensinar meu aluno? A criança que não aprende, né? Como escrever a própria língua que fala, mas consegue ler pauta musical e transformar aquilo em som. Então ela aprende. Então ela é capaz de compreender um sistema simbólico. Então ela é capaz de ler, né? Isso foi fundamental para a mudança, né, da própria professora em relação ao que o aluno tem de potência e possibilidade. Bom, vou passar aqui rapidinho pelas orientações curriculares nacionais, né? Tá 2 vezes, não sei porquê, mas enfim. Para a educação infantil, né? Nas nossas orientações curriculares nacionais, que veja, de certa forma vai traduzir todo um percurso de discussão, de debate sobre o que é educação infantil, como é que a criança aprende, o que a criança deve, como é que a gente deve olhar para essa criança. Vai trazendo algumas ideias. Uma, de que a criança é o centro do planejamento curricular. Não somos nós. Não é a diretora, a mãe, a tia, é a criança. Olha para essa criança, sai um pouco desse palco, né, que o adulto se coloca. Eu sou o centro, né? E a criança que orbita em volta de mim. Não. Não é ele que tem que aprender. Não é, a escola não é feita para ele. A escola não é feita para agradar a madrinha, a avó, o tio, o pai, o vizinho. A escola não é feita para colar trabalho pelos murais. A escola é feita para que a criança aprenda e desenvolva. Conheço muitas escolas, mas muitas escolas, que a criança tem uma pasta de trabalho assim, mas tem mais papel na mochila do que ideia na cabeça. Muito mais. O volume de papel, né? É livro de 500 páginas, caderno de 200 páginas. O volume de papel que a escola produz é para parecer que tem conhecimento sendo produzido ali, é maior do que o conhecimento real que essa criança demonstra nas suas mudanças de comportamento, no seu dia a dia, na sua interação com a vida, né? Eu costumava dizer na minha escola que assim, você quer saber se seu filho aprendeu? É fácil. Quando você abrir a porta e perguntar assim para ele, filho, como foi a escola hoje? Ele vai disparar, falar um monte de coisa ao seu ouvido. Você vai falar assim, calma, fala uma coisa de cada vez, espera aí. A criança que aprende, aliás, a criança não, a gente. Quando a gente escuta, vai num lugar legal, que mobiliza a gente, que a gente sai pensando, né? Chega em casa, o marido quer ver o jogo, você fica assim, bem, a palestra de hoje, a professora Andréia falou isso, assim, tá bom, peraí, só um instantinho aqui. Então, muito legal, a criança aprende assim, não, peraí, ó, não, bacana, que bom, você gostou. Você quer falar, né? Aí você liga, o marido deu atenção, liga pra sua irmã, né? Sua irmã está ocupada, você vai ligar para alguém. Você vai ligar para sua colega de escola, você vai entrar no Face, vai postar. Você precisa falar daquilo. O conhecimento exige. Quando a gente está pensando, quando a gente está mobilizado por um assunto, quando a gente está tomado pelo desejo de aprender mais, de conhecer, a gente quer falar daquilo, a gente quer saber mais, a gente quer dizer para o outro que aprendeu. Agora, seu filho chegou da escola, você perguntou, e aí, filho, como é que foi a escola hoje? Normal. Normal. Aliás, adolescente responde tudo com normal, né? O caos na vida dele, normal. Recuperação em 5 disciplinas, como é que tá na escola? Normal. O normal é esse? Você quer ver eu tirar teu couro? O normal é esse, garoto. 5 de... né? Tem pessoa que é mãe de adolescente, sabe como é que é? Eu tô falando. Né? Como é que foi na escola hoje? Normal. Normal. Engraçado que a diretora ligou pra cá e falou que não foi normal.
que tu se engalfinhou com um, que tu passou a mão na bunda da outra, que tu fez e aconteceu. E foi normal. Então, assim, e a criança, né? A criança do ensino fundamental, quando você pergunta para ela, filha, e a escola hoje? O que você fez? Dever. Nossa. Dever. Alegria pura que ele fala isso, né? Ainda respira fundo e fala assim, e tem dever de casa. Ou seja, eu já sofri lá, meu sofrimento continua, né? E o pai ainda filma, porque o adulto é ruim, né? A criança tá sofrendo, fazendo o dever e o adulto tá filmando. Ai, como eu sofro! E o adulto tá achando, né? Ué, mas é ruim mesmo, né? Bom, a criança é o centro do planejamento curricular, né? Ele é sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações práticas cotidianas de vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia. Então, veja, não inventei nada não. Tá aí, tá nas orientações. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Eu sou uma das 3 espectadoras do canal Sci-Fi. Porque só gente muito doida assiste essa porra, porque é tosco esse canal. Mas enfim, é aquele canal que passa Sharknado, filme de vampiro, zumbi, então, eu assisto. Eu e mais 3 espectadores no máximo. Conheci aqui umas 2 alunas que assistem também, não são bem não. Então, aí, numa chamada, uma atriz que fazia Star Trek Voyager. Só sei falar isso. Aí, assim, ela falando que conheceu, numa reunião, um astronauta, né, da NASA, uma pessoa que vivia naquelas plataformas lá, não sei o quê, e ele foi falar, poxa, adoro o Star Trek, adoro o programa, acho muito legal, acompanho a série. Ela falou, poxa, pra você não é sem graça, não? Deve ser muito sem graça, porque a gente é fantasia aquilo, você não, você tá lá, na estação espacial, com aqueles equipamentos, você vê o espaço de perto, né? Não é sem graça, não. Ele falou assim, não, pra gente é fundamental, porque vocês imaginam o que pra gente é uma possibilidade de ciência amanhã. E é isso. A gente acha, né, a gente tem essa bobagem, né, ajudar o povo de humanas a fazer miçanga, a gente tem essa coisa de que o pessoal da humanas, né? Essa coisa de humanas, né? Mas a gente se engana. Porque não tem nada mais humano na ciência do que a imaginação. Toda a nossa ciência e tecnologia, ela é produzida por quem imagina. Por quem sonha. Gente sem imaginação não faz ciência. Gente sem imaginação não cria computador, smartphone. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, quando eu era menina, passava, né, o Star Trek, aí o Capitão Kirk fazia assim, né, o telecomunicador. Aquilo, gente, era ficção científica. E eu não sou tão velha assim. Mas era. Jovens, acreditem, eu fiz a faculdade inteira sem celular. A minha mãe deixava eu ir e ela tinha que acreditar que eu ia voltar. Inteira. Eu hoje admiro as mães do passado, né, gente? É uma coisa, né? Cara, ela não tinha como te ligar pra saber, minha filha, você tá bem? Você levou casaco? Você comeu hoje? Você vai chegar que horas? Não tinha. Né? A gente não tinha essa comunicação. Isso estava no campo da fantasia, da ficção científica. Mas a partir do momento que foi imaginado, alguns cientistas falaram, opa, se foi imaginado, é possível. Vamos pesquisar como. Vamos pesquisar como. É claro que algumas coisas nos assustam, né? Como os clones, por exemplo, né? Mas é isso. A partir do momento que você imagina alguma coisa, essa coisa pode ser possível. Alimento em micro-ondas. Quem é mais antigo ainda assistia Perdidos no Espaço. Aí a mulher lá botava um negocinho, um pacotinho de não sei o que e saía um frango assado. Ainda não chegamos nesse nível, né? Mas
Muita coisa é isso, né? Você bota um negocinho e de repente tira uma comida. Fala, caramba, né? Que mágica é essa? Não é mágica, é ciência. Mas é uma ciência que só acontece a partir do momento que você produz pessoas criativas. Pessoas capazes de imaginar. Pessoas que perguntam, mas e se fosse diferente? E se fosse outra coisa? Como a gente pode fazer isso? Se a gente não atrapalhar muito e bastante as crianças, porque as crianças fazem isso, né? Elas criam, elas imaginam, elas produzem narrativas loucas, né? Mas não tão loucas assim, porque elas se tornam possibilidades, então não são tão loucas assim, né? Então, se a gente não atrapalhar muito e bastante ao ponto de transformar essa criança e a vida dessa criança normal, né? Se a gente não levar essa criança para esse lugar do normal, dever, pode ser que a gente crie uma geração de cientistas, de tecnólogos, de arquitetos, de engenheiros, de professores, de psicólogos, que sejam capazes de dar novas soluções para antigos problemas. Se a gente só faz reproduzir as soluções gastas, rotas, e que na verdade não resolveram os nossos problemas, porque o nosso mundo não está essa maravilha toda, né? A gente só vai ter crianças capazes de reproduzir as mesmas velhas respostas. Certo? Bom, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Óbvio, né? Já falei. É brincando que a criança aprende, é brincando que a criança produz narrativa, é brincando que a criança interage com o outro. Outro dia eu conversava sobre isso, né? Nós produzimos outras infâncias, né? A tecnologia também acaba produzindo outras infâncias, né? Infâncias que estão acostumadas a lidar com o virtual, né? E o virtual eu conecto e desconecto, eu deleto os outros, né? E na vida a gente nem tem como deletar o outro. Teu colega é pentelho, mas, né? Na rua. Sempre tinha aquele coleguinha, né? Meu Deus do céu. A mãe, né? Mimou demais, ele é enjoadinho, mas ele tem um amiguinho, né? Você precisa dele para fechar o time, né? Então, aguenta e vai. Ele vai ser café com leite, pronto. Mas tá incluído. Você aprende a lidar, você aprende a negociar, você aprende a estar... Eu falo, gente, quem brincou, por exemplo, de pique-bandeira, né? Pique-bandeira. Meu Deus do céu. Tem a equipe, tem outra equipe, você tem que se organizar com a sua equipe. Tem que ver quem é mais esperto para entrar, porque não pode ser aquele teu colega meio lento. Tem que ser o colega meio, né? Cara meio, né? E aí tem que ter aquele que o quê? Que é bom o quê? De guardar caixão. Aí você deixa ele ali paradinho do lado da bandeira. Tá ali, mas ele tá ali. No posto dele, no serviço dele, interagindo, cumprindo o papel dele, né? Faz parte da equipe. Para distrair o resto. Para distrair, porque é bobo, aí faz bobeira, aí distrai, né? Faz que vou, mas não vou. Vou ficar aqui, tem pessoa que sempre fica, tô indo, mas não vou, né? Eu tenho que me comunicar com o meu colega pelo olho, pelo sinal, pelo tipo, vai pra lá, né? O outro não ouviu, não posso falar. Quantas interações, quantos aprendizados, quantas riquezas, né? Aí, não é difícil trabalhar em grupo, não é difícil formar uma equipe, mas eu sou de uma geração que me aborreceu, não gostei, eu deleto. Cara, agora a professora inventou um negócio de trabalho de grupo, cheguei aqui na universidade, porque na escola também, né, era um atrás do outro, só olhava a nuca do meu colega. Agora chegou aqui na faculdade, a professora inventou um negócio de trabalho de grupo. Jesus, aí eu descobri o quê? Que eu odeio as pessoas. Porque as pessoas são meu inferno, né? Porque eu não tive infância, né? Eu não brinquei. Porque quando a gente brinca, a gente descobre o quê? Que odeia as pessoas desde criança. E aceita, né? Que é isso mesmo. Que gente é isso. Que a gente, né? E aprende. Então, é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque essa criatura vai sair daqui e vai para uma escola. Sabe? Ou para qualquer outra instituição, para uma ONG, para um hospital. Ele vai interagir com gente. E gente, é bonito em retrato. De perto é um horror.
né? A gente mesmo assim de perto mesmo é difícil mesmo. Tem que negociar, um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro. Você acha uma coisa óbvia, o outro parvo não consegue entender, né? Então assim, é difícil. Mas é um aprendizado de humanidade que a gente precisa começar onde? Quando a gente é pequeno. Aí a mãe vai e bota assim o filho na escola, né? Ah, mãe, botou o filho na escola. Ah, botei. Precisa socializar essa criança, que ele é filho único, sabe? Ah, muito mimado. Botei na escola para ele socializar. Primeira mordida que toma, tira esses demônios de perto do meu filho. Essas crianças, eu não sei. Isso aí tá possuído, isso não é de Deus, essas crianças não. Tira, não deixa meu bebê chegar perto disso não. E aí acabou, né? Acabou a interação, acabou a socialização do meu bebê. Né? A criança pula de escola. Ou aprende, né? Assim, ou vai chegar uma hora que você fala assim, mãe, criança é assim, eles ainda não têm o domínio da fala. Então, e criança é isso, você tá aqui, a outra quer pegar o brinquedo, ela não pede licença. É igual um pessoal que quer passar pela gente na fila, também não pede licença. Mas esses já estão grandes, já deviam ter aprendido, né? Então, aí a criança, ela quer pegar o brinquedo, ela simplesmente atravessa na frente do outro. O outro vê aquele bracinho suculento atravessando na frente e não conversa, né? E aí vamos construindo essas relações e vamos aprendendo. Oi, bem-vindo ao mundo. Não tem só você, tem o outro. E o outro morde. Bom, as crianças promovam o conhecimento de si e do mundo por meio de ampliação das experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade, respeito pelos ritmos e desejos das crianças. Movimentação, tinha uma colega, uma amiga minha, que inclusive é minha personal, que ela fala, professora de educação física, né? O ser humano, ele é todo articulado, né? Ele é todo quebradinho, né? Não é aquela mãozinha assim de boneca, não, né? É todo quebradinho, tudo se mexe, né? Se mexe é pra mexer, né? Se nasceu pra mexer, é pra mexer. Se não fosse pra mexer, a gente nascia assim, né? Assim. Não, a gente mexe. E a gente aprende pelo movimento, né? O movimento desenvolve, né, a mesma coisa, né? O ser humano é uma coisa só. Então a arte desenvolve o cognitivo, desenvolve. A música desenvolve o cognitivo, desenvolve. O movimento desenvolve o cognitivo, desenvolve. Então o desenvolvimento da criança depende desse todo? Depende. Vai ser sentado numa cadeira cobrindo letrinha que ele vai desenvolver esse todo, mas não mesmo. Falei bonitinho, viu? Porque quem me conhece sabe como é que eu falaria. Não desenvolve. Não desenvolve assim. Desenvolve no movimento, desenvolve na percepção, na exploração sensorial, né? Então, são nesses aprendizados que a criança vai se desenvolvendo. E nós também. Só que com menos possibilidades que a criança tem, né? Então, que favoreça a imersão das crianças nas diferentes linguagens, progressivo domínio delas, por vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática, musical. A criança da educação infantil, ela não precisa ler, né? Quando a gente lê para a criança da educação infantil, é importante que ela seja, né, imersa nessas possibilidades linguísticas que nós temos, né? A música, a poesia. Já reparou que criança adora poesia? Eu fui professora de sala de leitura um tempo. Criança ama poesia, principalmente aquelas que rimam. Eles acham aquilo fantástico, né? E olha aí o trabalho de ampliação de vocabulário, né? O trabalho de fazer pensar sobre o sabor das palavras. Né? Você que fala poesia quando é falada, quando ela é lida, quando ela é declamada, as pessoas percebem que a língua tem uma música, uma musicalidade, né? Que as palavras têm um sabor. Né? É importante para a criança ter essa degustação das palavras, para se sentir convidada a escrever essas palavras. Né?
é mais legal do que escrever bullying, eu acho. Bom. Possibilitem as crianças diferentes convívios com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Recriem contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas. No cotidiano, na vivência cotidiana, a gente faz isso. Não precisa ser um dever. Pinte o triângulo amarelo. Não precisa. Isso está no mundo, né? Aliás, se não tiver no mundo, se só tiver na escola, é desnecessário, né? Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Possibilitem situações de aprendizagem mediadas com a elaboração da autonomia das crianças nas ações. Que horas são? Que eu já me perdi. Já está a hora de eu calar a boca. Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças. Cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Vou ler tudo isso não. Bom, é só para a gente ter uma ideia de que o que eu estou trazendo aqui, na verdade, não é inaugural, não é novo, já está aí há muito tempo, né? As orientações da educação infantil o tempo todo retornam a essa coisa, né? Incentivar a curiosidade, exploração, encantamento, indagação, quer dizer, interação é recorrente, né? Em momento nenhum a gente vê escrito que a criança tem que sentar e aprender a copiar de A a Z, de 1 a 10, que a criança tem que escrever. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu preciso confessar isso, porque de repente isso vai comprometer a minha credibilidade. Eu não aprendi a escrever meu nome com 4 anos. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês, tá? Não aprendi. Nem com 5, na verdade. Eu só desenhava, pintava uns negócios esquisitos também, mas no meu tempo tinha uns negócios de trabalho meio estranho. Mas a gente estava com água sanitária e a gente sobreviveu, incrível isso, a gente não bebeu água sanitária. E a gente tinha umas coisas assim, brincava muito no parquinho, formava gangue para perturbar os outros, mas assim, ler e escrever mesmo eu não tive. Então assim, queria compartilhar isso para vocês, porque de repente, né, eu tenho alguma... Bom, mas afinal... Alfabetiza ou não alfabetiza na educação infantil? Porque essa é a grande questão, certo? É a questão que é colocada, é a questão que é cobrada. Mas essa criança chega aqui no ano 1, não sabe nada. Opa! Ele teve em coma nos últimos 5 anos. Viveu 5 anos, 6 anos da vida dele. Coitado, nasceu e ficou em coma. Saiu ontem da incubadora. Não. Ah, não, ele estava na escola, estava. Então alguma coisa ele sabe, gente. Nem que seja ter raiva da escola. Nem que seja horror à professora. Ele sabe alguma coisa, ele já aprendeu. Ele viveu experiências. Ele viveu experiências. Né? Coisas, ele viveu interações. Ele viveu aquilo que foi proposto para ele. Se a qualidade das experiências, né, forem bacanas... Essa criança vai chegar e você vai saber que a qualidade dessas experiências foram bacanas. Eu, por exemplo, já tive o privilégio de trabalhar com uma turma que veio de uma educação infantil fantástica e eles eram absolutamente enlouquecedores. Por quê? Porque perguntavam demais, não paravam quietos, tinham autonomia pra caramba, eram parceiros, então armavam umas coisinhas contra a professora. Então, assim... E queriam saber, estavam acostumados, vinham com essa, né? E tinham uma expectativa tão positiva em relação à escola, que a minha responsabilidade aumentava muito, né? Porque você recebe uma turma que as crianças têm uma expectativa muito alta. Eles acreditavam na escola. Eles acreditavam que a escola era um lugar de potência e era um lugar de aprendizado. Então eu ia trabalhar de manhã numa turma de educação infantil, chegava, depois do almoço, que quem me conhece sabe também que a minha baixa de energia, então eu chegava lá me arrastando, e as crianças tudo com a cara na grade. Tia, a gente já chegou, a gente já tá aqui, olha aqui a gente! Já tô vendo vocês aí, que legal, bacana, né? Então vamos embora. O que a gente vai fazer hoje? E tudo que eu propus, qualquer coisa,
Hoje a gente vai cantar, hoje a gente vai recortar, hoje a gente vai copiar esse troço todinho do quadro, Eles tinham uma expectativa de que ia ser bacana, né? Então, Mas alfabetiza ou não? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar o seguinte. Mas para você, o que é mesmo alfabetização? Porque para eu responder se alfabetiza ou não alfabetiza na educação infantil, primeiro eu tenho que discutir de que concepção de alfabetização, de que lugar é esse que eu estou falando. E eu vejo muita gente boa falando, alfabetiza não, ou alfabetiza sim, com base na sua concepção de alfabetização, né? Que não é única e está longe de ser um assunto encerrado, tá? Etimologicamente, o termo alfabetização significa levar à aquisição do alfabeto. Mas o termo, como qualquer outro conceito e palavra, está em movimento, né? Ele não é uma coisa fechada no tempo e no espaço. O termo vai sendo ressignificado com as contribuições da linguística, psicologia, psicolinguística, enfim. O termo, né? Cada conceito, ele vai estar sempre em movimento e vai sendo objeto de estudo e de ressignificação, tá? O conceito de alfabetização restrito ao processo, botei entre aspas, mecânico, de codificação e decodificação da relação fonema-grafema, é problematizado diante do fracasso escolar produzido por esse sistema. Tá? Isso não inventei, é dado histórico. Esse tipo de sistema que acha que a alfabetização é simplesmente codificação e decodificação mecanicamente, produziu e produz muito fracasso. Por quê? Porque no nosso entendimento, a alfabetização é um processo de construção e reconstrução sobre uma possibilidade de representação do mundo. Ideias, imagens, sentimentos, impressões. O mundo que será representado e o sujeito que irá codificá-lo e decodificá-lo não são universais. São únicos, são singulares em seus contextos, serão únicos e singulares em seus textos também. Então, sem condições de eu fazer uma escrita para uma criança no Rio de Janeiro, porque eu sou ali do outro lado da Bahia, certo? E colocar para ela que o menino solta cafifa. Porque cafifa lá não significa absolutamente coisa nenhuma. A primeira vez que eu ouvi a palavra, eu falei, gente, isso aí é o quê? Primo de califa? Cafifa? A vovó falava que ficava encafifada. É isso? Não, não é. É outra coisa, né? E trozentas outras palavras, vejam, com uma distância da poça d'água. Você imagina num país, né, do Rio Grande do Sul ao Acre, que ninguém nem sabe onde fica, o Acre. Lá no Acre, né? Então, assim, eu não sei como as pessoas falam, como chamam as coisas, as comidas, né? Os cheiros, os nomes. Você veja, na minha casa era muito engraçado, porque assim, se eu fosse visitar a mãe de mamãe, minha avó, eu ia na casa da vovó. Mas se eu fosse visitar a mãe do meu pai, eu ia na casa de vovó. Não sei porquê, mas era assim, né? A casa de uma era a casa da vovó, a casa da outra era a casa de vovó, né? E aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? Tem gente que vai na casa da e tem gente que vai na casa de. Não sei. Vamos embora lá na casa de painho? Vamos. Oxe, é agora, né? Então, eu preciso compartilhar sentidos, eu preciso compartilhar conceitos. E eu acho, inclusive, eu tenho uma crítica nessa ideia da codificação e decodificação, porque, na verdade, a gente fala como se isso fosse possível. Mas o conceito de codificar e decodificar implica necessariamente que você tenha conhecimento do conteúdo e do conceito daquilo. Por exemplo, se eu ficar aqui, tem um código. Todo código, né? Você tem um código. Se eu ficar aqui assim, pi, 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 pi. Vocês reconhecem isso? É código? Código Morse. Ah, alguém sabe traduzir isso? Nem eu falar, estava aqui inventando, vocês nem fazem ideia do que eu estava dizendo, né? Nem eu. Pois é. Então, um código, ele só pode ser decodificado se a gente compartilha do conceito.
né? Se eu sei traduzir aquilo, se eu sei decodificar aquilo. Se eu não sei decodificar, então não é código, é nada, né? Não me disse nada. Bom, o mundo que será representado o sujeito que irá codificar e decodificá-lo, já falei. Cartilhas e métodos rígidos não traduzem, não representam e não afetam milhares de crianças, jovens e adultos, porque simplesmente não dialogam com seus contextos objetivos e subjetivos. São um entrave ao processo e não um facilitador. Porque é um entrave eu ter que ler e escrever sobre uma coisa que eu não sei o que é, nem o que significa. Né? Quem é meu aluno aqui já ouviu a história do Mercadão de Madureira? Já ouviram? Quem já ouviu a história do Mercadão de Madureira? Não ouviram? Ah, gente, pelo amor de Deus. Estava eu com minha amiga, Chilinha, no Mercadão de Madureira, comprando bugiganga, porque a professora adora comprar bugiganga no Mercadão. Alguns no Saara, outros no Centro de São Gonçalo, enfim, sempre tem um cantinho ali, né? Então, a criatura estava lá dentro da loja, insuportavelmente cheia, e eu, como não suporto a multidão, estava na porta. E vi assim uma faixa pendurada dizendo assim: hoje, promoção, grande liquidação dos IBAs. Falei, ah, legal. Aqui, ó, tá liquidando os IBA, hein? E o que é isso? Não sei, mas tá liquidando. Hoje, grande promoção, né? Sabe outra coisa que eu sei sobre IBA? É que é uma palavra oxítona. E que é uma palavra de sílaba, porque pode separar, ó, IBA. Eu sei pronunciar. Eu sei, inclusive, falar ela foneticamente, porque eu sei que tem um acento agudo no A, eu sei que não é, né, é IBA, aberto, né? Eu só não sei mesmo o que é IBA. Então, assim, eu li. Li. O que é ler? Não sei para que serve um IBA, né? Não sei se eu preciso, se eu devo. Sei que tá barato. Quer dizer, que tá na promoção, que tá barato eu nem sei, porque vai ver aquela promoção ali enganosa. Porque eu não sei quando é que custava o IBA antes, né? Então, o que é ler? E o IBA? Ah, era uma loja de macumba, gente. Olha o contexto. Sem contexto dá pra ler? Não, mas já dei uma pista. Tá liquidando na loja de macumba. Ah, então é alguma coisa da catimba. E aí? Aí que IBA é um conjunto de louça, que quando a pessoa deita santo, não sei o que a minha irmã é da catimba. Quando o pessoal deita santo, não sei o que, tem que comprar uma louça, não sei o que, para fazer lá, servir a ceia, enfim. É uma cerimônia que eles fazem e precisam dessa louça. E essa louça específica, que chama o tal do IBA, estava liquidando. Se estava barata, eu não sei, porque eu não sabia o preço antes. Né? Então, ler mesmo, né? Quer dizer, para eu decodificar, eu preciso do contexto, eu preciso do sentido, eu preciso compartilhar culturalmente, socialmente daquela informação, senão é cafifa. Senão é bullying. Gente, o que é o que é um bullying para a geração Nespresso? O que é um bullying, gente? Pelo amor de Deus, né? O que é um bullying? O que é uma máquina de datilografia? O que é datilografar? O que é um telefone discado, né? Para muitas crianças, gente, hoje, vocês são mais velhos, vocês ainda têm memória de orelhão. A gente hoje ainda fala assim, caiu a ficha, né? Vai chegar uma época que as pessoas vão falar assim, que ficha? Caiu por quê? A ficha caiu, né? Então agora caiu a ficha, quer dizer, agora que vai começar, agora que a pessoa fez a ligação. Mas vai ter uma geração que caiu a ficha não vai significar absolutamente nada. Orelhão, gente, como assim ficar em pé numa fila pra ligar? Esperando a ficha cair. E fazendo assim. Aí o telefone da criatura da frente é sempre assim, 9.
Gente, o que vai ser isso? Vai ser uma coisa, um mistério, né? Histórico. É uma coisa histórica. Então, se eu não tiver esse contexto, perdeu. Eu não sei o que é, né? Bom, já possuímos uma longa trajetória histórica, uma boa história de experiências fracassadas para compreender como as crianças aprendem e principalmente como elas não aprendem, né? Textos produzidos pelas crianças, jovens e adultos têm muito mais sentido como texto do que os textos artificiais das cartilhas. O que faz sentido é mais simples do que não faz, é muito mais complexo, né? A complexidade de um texto não está na sua forma, mas no seu conteúdo. É muito complexo um texto dizendo a babá dá bife ao bebê. Ou teve um que foi ótimo, aprendi aqui na UF. O peixe de chale toma chá na xícara. Essa é boa, né? A gente visualiza tipo assim, aquele Bob Esponja, né? O peixe de chá toma chá na xícara do universo Bob Esponja, cara. É? Eu aprendi vovô violão. Pois é, você já foi uma coisa mais, né? Agora, a babá dá bife ao bebê. Bebê come bife? Babá doida, né, tia? Bebê nem tem dente. Esquece a babá. Vamos lá. Conhecer isso para algumas crianças que sabem até o que é uma babá, né? Que eu sei o que é a vizinha. E o que é o bife? Bife. Conhecer a forma fonética não garante a decodificação, tipo IBA, né? Então, conhecer a forma fonética, eu posso saber, ter todas as informações fonéticas, posso saber que é de sílaba, que é acentuação tônica, é uma palavra oxítona, posso saber a pronúncia, isso não, saber a pronúncia é fácil, sou eu cantando Adele, é lindo de ver, mas, né? Enfim. Conhecer a forma fonética não garante a decodificação e, portanto, a leitura e a compreensão da língua, né? Uma palavra só pode ser decodificada e, portanto, lida de fato se compreendermos seu contexto e significado. E o texto culturalmente compartilhado oferece contexto às palavras. Portanto, quanto mais experiências na educação infantil a criança tem com textos ricos, com a riqueza de textos, né? Com as histórias, eu estou falando agora especificamente da minha praia, que é contação de história, quer dizer, quanto mais histórias essa criança ouve, histórias de diferentes regiões do Brasil, histórias de diferentes épocas, mais contextos, mais riqueza de contextos essa criança tem. Portanto, na hora da alfabetização, mais contextos compartilhados essa criança possui para poder ler e escrever. Então, o texto ganha aí riqueza, né? Consistência, cultura. Arte, música, literatura, tecnologia, nosso folclore, dança, ciência, todas as linguagens criadas e desenvolvidas pela humanidade são materiais de alfabetização. Isso não significa transformar isso em letrinha, transformar isso em dever, isso significa que são experiências que precisam ser compartilhadas com as crianças. Quinta-feira da semana passada, estava eu dando aula de contação de história, peguei meu violão toda feliz e falei, bom, gente, vamos fazer a Linda Rosa Juvenil. Todo mundo sabe, né? Não sei, não. Oi! A Linda Rosa Juvenil, a Linda Rosa Juvenil, Juvenil, Juvenil. Nunca ouvi. Oi? É assustador. Porque faz parte da nossa cultura. Como assim nunca ouviu? E aí a gente vai vendo o empobrecimento das experiências infantis, que nunca ouviu isso, como nunca ouviu a florista, Pai Francisco, fui no Itororó, nunca ouviu histórias. Ouviu falar do Curupira, ouviu falar da Yara, ouviu falar do Boto, ouviu falar, mas não conhece. Tem empobrecimento dessa experiência. Mas é importante, claro que é. Essas narrativas são ricas em imagens, em contextos, são ricas da nossa cultura. É isso que dá contexto para a alfabetização da infância. Bom, quanto mais linguagens eu compreendo, mais facilmente aprendo outras, porque o princípio da representação
é anterior à escrita. Então, quanto mais linguagens, quanto mais representações eu conheço, mais facilmente eu decodifico outra. Essas linguagens nos permitem desenvolver atividades que explorem a expressão e outras possibilidades de interpretação. Recriar e não apenas reproduzir, produzir roteiro de teatro, dança, filme, jornal, novela, música. Existem outras possibilidades para além do clássico chato e obsoleto, perguntas e respostas. E as crianças são plenamente capazes de fazer e produzir essas narrativas. Já viu que criança brinca em capítulo? Já viu criança brinca? Criança brinca em capítulo. Eles combinam a brincadeira? Você é a mãe. Você vai ser quem? Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Tinha uma zinha na minha escola que queria sempre ser o cachorro. Desejo dela. Aí, ela era o cachorro da família. E ela fazia muito bem o cachorro. Aí eles brincavam, tinha aquelas tretas todas da família, brigava pai e mãe, botava filho de castigo, chamava professora, e era uma... Aí, acabava a hora do parquinho, vamos entrar, não sei o quê. Amanhã a gente continua. Tá. Aí no dia seguinte, você ia pro parquinho, você via que a novela continuava de onde tinha parado. E tinha sempre uma pessoa que era o narrador, né? Não, agora você fala isso, agora você vai para ali, agora você vai pra... E vai construindo um texto ali. E o professor não presta atenção nesse texto. Não presta atenção no que a criança está produzindo de narrativa. Né? Enfim. Essas linguagens nos permitem desenvolver atividades que explorem a expressão e outras possibilidades. Já falei. Eu sou um bebê. Estou crescendo e desenvolvendo em uma velocidade que jamais voltará a acontecer na minha vida. Não desperdice meu tempo de vida com vivências pobres, atividades mecânicas, repetitivas e textos bobos. Apresente-me o mundo, faça-me feliz. Obrigado por terem vindo. Vamos conversar. Eu comecei a estudar pedagogia em 2016 e não fiz o curso normal. Então, não tive tanta experiência assim com criança ainda. E eu lembro, assim, na minha formação, que eu estudei na pedagogia com a escola era tradicional. Era memorização, era aprender o que era substantivo, o que era adjetivo e todas aquelas exigências que o aluno tinha que saber para se mostrar capaz de ir para a próxima série. Aí eu fui trabalhar como professora, então eu tinha enraizado em mim que eu tinha que ensinar. Ensinar o que era substantivo, o que era adjetivo, o que era verbo. E aí a gente aprende na faculdade, com essa nova tecnologia que a educação foi passando, que não é só isso. Então eu vejo assim que primeiro para oferecer uma boa educação, eu tenho que estudar para aprender essa boa educação e saber passar para os alunos, porque é difícil você ensinar, assim, eu acho, né? A leitura, você cantar uma música, você fazer uma peça de teatro, se a sua coordenadora ou diretora fala, você deu isso, você passou isso. Porque eu vejo assim que na escola existe mais da obrigação de você aprender do que você conviver, do que você cantar uma música. Eu vejo que é mais valoroso você saber o português, a matemática, as ciências, do que isso do conviver. Então, por exemplo, minha prima tem 5 anos e já está aprendendo P. Então, na escola já tem a obrigação dela saber o alfabeto. Exatamente para isso, para mostrar para a mãe que ela está pagando, que o serviço está sendo feito. Aí você fala, como é que eu vou um dia tirar os alunos para dar um passeio se ao mesmo tempo eles têm que aprender a diferença de substantivo comum para substantivo próprio? Então, eu acho até difícil, né, você trazer uma coisa assim nova, trazer a experiência e não a memorização, se você tem a obrigação de mostrar que aprendeu alguma coisa durante o ano, aquele bimestre, porque vai vir a prova, vai vir os trabalhos. Então, assim, na minha mente é até difícil assim, entrar, porque eu aprendi assim. Aprendeu? Então, eu acho que eu tive facilidade para memorizar. Sim. Mas outros não têm. A gente passa muito tempo na escola, dizendo que está aprendendo e aprendendo nessa perspectiva, né?
E aí, um belo dia, você para e pensa assim, tudo que eu passei pela escola, todas as provas que eu fiz, o que de fato ficou em mim, né? O que de fato me constituiu, né? Quer dizer, eu fiz um monte de provas, né, sobre análise sintática e análise morfológica. Eu não, porque eu errava todas as duas, porque eu trocava uma coisa com a outra, no inferno. Preciso confessar isso para vocês também. Então, assim, mas o quanto isso me constituiu como autora, por exemplo, quer dizer, o quanto isso contribuiu e me tornou capaz de escrever 200 páginas de tese ou não contribuiu, né? Por exemplo, tudo que você aprendeu de geografia, se eu te der um mapa, uma bússola e as coordenadas, tu chega daqui ao Plaza. Chega, gente. Mas vocês pintaram Rosa dos Ventos, não pintaram? E eu ainda sou do tempo que a gente rabiscava a laranja, botava os cravinhos nela para saber a latitude e não sei o quê. Sabe? Quantos mapas a gente pintou na vida? Aí pergunta assim, gente, daqui para tal lugar, dá umas 3 horas. Falei quilômetro, garoto. Ou então você está dirigindo e fala assim, lá, falta 75 quilômetros até a outra estrada. Na velocidade média de 80 km por hora, você vai chegar quando? Ih, gente, vê no Google, pelo amor de Deus. Então, assim, a escola, você fala assim, eu aprendi assim. Eu digo, não aprendemos assim. Nós perdemos um tempo imenso dentro da escola. E muita coisa que nós deveríamos saber nos foi negado. Você já ouviu falar da Guerra Farroupilha? Já. Mas você sabe quais foram os motivos sociais, políticos, históricos da Guerra Farroupilha? Não. Então não adianta ter ouvido. Então é Ibá. É Ibá. A Baianada é Ibá. O Tratado de Tordesilhas é Ibá. A oração subordinada adversativa é Ibá. Ou alguém sabe o que é isso? Porque eu não sei. Então, assim, como é que isso deixa de ser Ibá? Quando faz sentido. Quando tem contexto. Pronome oblíquo para mim só fez sentido no mestrado. Quando minha orientadora teve que me ensinar para eu usar, porque eu não sabia usar, vírgula. Até hoje não sei, mas ela falou, filha, se usa. Porque eu saía escrevendo como eu falo, né? Ela falou assim, tem que usar. Tem que usar. Então, quando eu tive que escrever de verdade um texto meu, quando eu tive que produzir, né? Me produzir como autora, aí eu tenho que ir atrás e veja, porque a gente às vezes parece estar fazendo um contraponto, né? Ou se ensina isso ou se ensina aquilo. Ou se brinca ou estuda. O que eu estou dizendo não é isso não. O que eu estou dizendo é que é brincando que você vai aprender isso. O que eu estou dizendo é que uma criança que brincou de pique-bandeira compreende melhor a relação espacial do que uma criança aprisionada numa cadeira. Porque a criança, para compreender um mapa, para a criança chegar a compreender como é que é uma trajetória de um rio, de uma estrada, começa nela, no corpo dela. A criança não sabe nem direita e esquerda, porque não brinca. Aí você quer que ela faça um mapa. Entende? Então, assim, eu não estou dizendo que não é para aprender substantivo, que não é para aprender adjetivo. Eu estou dizendo que só vai ser um aprendizado real disso a hora que a gente entender como é que a criança aprende de fato isso. Não é que a gente não vai ensinar. Ah, gente, então rasga o currículo, a gente não tem mais que ensinar nada. Criança não tem mais que saber tabuada, criança não tem mais que saber fazer concordância verbal e nominal. Criança não precisa aprender mais nada disso. Precisa. Precisa. A questão é como é que eu faço para que esse aprendizado se enraize dentro dela.
seja um aprendizado que ela leve para a vida e não para fazer prova na escola. Porque a maior parte das coisas que a gente fez na escola, cara, é igual Vegas. Fez em Vegas, morreu em Vegas, né? O que você faz em Vegas, né? Tem esse pessoal nos Estados Unidos, tem isso. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Pois é, tem umas coisas que acontecem na escola que só fica na escola. Não fica na gente. E muito menos no mundo. Quer dizer, não é uma ferramenta que eu vá usar, né? Para eu melhorar como profissional, como pessoa. Então, o que eu estou dizendo é, tem que ensinar sim, tem que ensinar adjetivos. Mas, meu Deus, os contos de fadas são cheios de adjetivos. Até na Disney, né? A bruxa é ardilosa, é cheia de sortilégios. Eu acho barato quando ele fala que a bruxa é cheia de sortilégios. Eu gosto de gente, que diabo que é sortilégio, gente? Não sei o que é, mas deve ser um negócio, né? Porque a bruxa é cheia de sortilégios. Ele não fala da bruxa, não. Ele fala da Branca de Neve. Ele fala assim, as mulheres são perigosas, são cheias de sortilégios. Eu falei, não sei o que é, mas eu acho que as mulheres têm isso mesmo. Eu desconfio, eu não sei o que é. Mas eu acho que as mulheres são meio cheias de sortilégio mesmo, cara. Né? Então, assim, é isso. Aí eu vou atrás da palavra, né? A palavra... Você já viu criança quando ela aprende uma palavra nova, né? Que ela acha aquilo... Nossa, aí ela fala assim, seu hipócrita, né? O colega roubou um pirulito, seu hipócrita. Não cabe, mas, nossa, né? Quer falar, Carmen? Vem cá. Essa aqui é uma narrativa, é um texto. Também tá muita letra do negócio. Mas se eu aumentar, eu não consigo ler, porque ele também não sei ler assim. Deus então do céu. tem que ser assim. É a narrativa de um texto, que é a memória de uma professora de uma aula, né? E isso faz parte de um texto que eu escrevi, que é uma aula sobre feminino e masculino na escola. Então ela começa. A professora distribuiu as amadas folhinhas, né? Mas ela narra essa aula não como a professora que deu a aula, mas como a criança, porque isso foi uma aula que ela assistiu, né? Então, vamos lá. A professora distribuiu as amadas folhinhas. As crianças, curiosas, esperavam com ansiedade aquela intrigante folhinha, que chega na sua mesa. Desculpe, porque eu tenho que ficar mexendo no celular, tá? Com as tarefas a serem feitas. Essas folhinhas são sempre uma surpresa, podem trazer prazer ou dor. Sempre alegria ou tristeza. Às vezes uma batalha, outras raramente uma alegria. Bom, a menina espia a folhinha à sua frente, enquanto ouve a professora, da professora, duas novas palavras, masculino e feminino. E aí a professora explica, né? Bom, vocês estão vendo, vou simplificar aqui porque vai ficar difícil ler tudo, vou deixar só um diálogo para ler. Vocês estão vendo aqui, tem um nomezinho, a palavra aluno. Então vocês vão escrever o nome, o seu nome ao lado da palavra aluno. Aí a menina pensa, bom, se a professora já explicou que masculino é para o homem, acaba em O. Feminino é para as mulheres. Então, acaba em A. Aí a menina começa, então não é para eu escrever, porque está escrito aluno. Ela pensa. Aí ela olha em volta e vê que os meninos todos estão escrevendo. Aí olha para as meninas, uma ou outra está escrevendo. Aí ela vai levantar o dedo para perguntar, mas o que ela vai perguntar? Uma outra menina já pergunta, ô tia, então não é para as meninas escreverem não, é só para os meninos, né? Aí ela, não, vocês vão escrever do lado da palavra aluno, mas se é feminino, tem que ser com A, então tem que ser aluna. Aí começa a confusão na sala. A minha folha está errada, tem que ser aluna e não aluno. Aí a professora, tá bem, aí vai lá, pega a caneta e faz um azinho em cada uma delas. Aí tá bom. Eu imagino como é que essa professora não deva ter se sentido no meio dessa confusão. E aí ela 30 alunos, umas 20 meninas, deve ter sido tranquilo. Bom, aí tá bom, aí continua o processo, e aí ela vai explicando. Então, agora todo mundo já escreveu o nome? Certo, então vamos ver. Olha, masculino termina em O, feminino termina em A. Aí viram aqui. Então não é feminino, é feminina, né, tia? Aí ela fala, aí a professora esquece. Olha só,
pato, pata, macaco, macaca. E aí ela começa a dar nome de bichos e as crianças... Aí vira uma criança, mas a mulher do boi não é boia, é vaca. Isso na lógica da professora. Isso. E assim continua essa aula fantástica, né? E tá bom, e aí ela vai. Aí a professora explica, gente, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai... vamos trabalhar só com aquelas que a gente pode, as palavrinhas femininas, que a gente pode substituir o O pelo A. As outras, que são mais complicadas, a gente vai aprender num outro momento. Aí tá bom, aí ela dá folhinha, ela diz, olha, então aqui dessa coluna está escrito o macaco, vocês vão escrever a macaca. O pato, vocês vão escrever a pata. Fácil. Aí todo mundo foi, escreveu. Aí a professora vai de mesa em mesa, olha, lê, corrige, faz os comentários, todo mundo feliz. Agora, segunda questão. Agora, aqui embaixo tem uma pergunta. E a pergunta é, o que você precisa fazer para... Deixa eu só ver aqui exatamente. Então, vamos... o que você precisa fazer para... O que você fez para passar as palavras do masculino para o feminino? Aí fica tudo, eles em silêncio. Olha, não quero que ninguém fale, cada um vai pensar e vai escrever. E aí a menina, tem toda a narrativa dela, ela fica indecisa, porque essa é uma questão difícil. E teve muita dificuldade de responder. Depois, no final, ela escreveu do jeito que ela sabia escrever. Eu usei o lápis. O que eu quero dizer para vocês, isso aqui tá no artigo, uma hora, nem sei se já foi publicado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como a professora ensina, a partir de que lógica, como a criança compreende o que a professora ensina, inclusive tentando compreender a própria lógica da professora. Porque, na verdade, é isso, se ela diz que feminino termina com A palavra não pode ser feminino, tem que ser feminina. E assim você vai criar nessa perspectiva de vamos simplificar o mundo. Exatamente. Não simplifica, complica. Não simplifica, porque a criança pensa com uma complexidade maior, que na verdade é o que a gente está discutindo isso. Você pergunta para a criança para explicar como ela aprende, as respostas aqui são situações, das situações mais complicadas. Mas foi assim mesmo que você aprendeu a fazer isso? Se você tivesse dito que era assim, era muito mais fácil. Você fica dizendo, não acredito. Essa forma da gente não fazer a criança pensar e ouvir que respostas elas podem nos dar, as perguntas que a gente faz, não, a gente já dá a resposta para ela, e aí ela tem que assimilar, reproduzir e ficar repetindo como se fosse fácil. Né? Quer dizer, então, quando essa criança, o que ela teria que responder? Eu troquei o O pelo A, não é isso que o adulto... Ela não sabe o que ela vai responder. E depois de tanto pensar, a única coisa que eu posso dizer é que eu usei o lápis. O nosso óbvio cansado, né? Exatamente. É o nosso óbvio cansado. Essas piadinhas, que é engraçado, que faz a gente rir com essas saídas das crianças, mas são exatamente dessas saídas, essas respostas não previstas, é que está a lógica de como a criança pensa e o ridículo que a gente fica, nós adultos, diante da criança, porque a gente está falando uma coisa, tentando simplificar uma coisa que ela está levando tão a sério que quem fica com o papel de bobo somos nós. Exatamente. Eu acho que é uma coisa assim da gente começar a pensar um pouquinho mais no que a gente faz do ponto de vista da prática, tentando acelerar as respostas corretas e simplificar as informações para as crianças. Né? Até porque é isso, quer dizer, para dar esse volume, né? Para ter esse volume, para justificar esse volume para casa, para a mãe, para a avó, para a sociedade, dizer que nós somos uma escola forte, que a gente ensina muita coisa, tem que ser assim, né, gente? Vamos simplificar, porque o tempo é acelerado, eu preciso mandar uma lista. Então, eu não tenho tempo de fazer uma pesquisa, por exemplo. Ou melhor, eu não tenho tempo, por exemplo, de jogar mico preto. Já jogaram mico preto? Mico preto é um brinquedo muito antigo, um jogo muito antigo, que tinha isso, né? E aí tinha jabuti, jabota, né? Tigre, tigresa, tinha uns bichos assim. E aí você não tinha essa lógica. Né? Era um jogo, e o mico não tinha ninguém, o mico era livre, leve e solto, né? Hoje a gente podia mandar mico, você tá livre, leve e solto, o mico tá livre, leve e solto. Ele não tinha ninguém. Então assim, e quem acabava com o mico na mão, você ia fazendo os parezinhos, né? E quem acabava com o mico na mão, né, perde o jogo. Bom, enfim. Então,
Veja, aí eu parto disso e vou fazer uma pesquisa, né? Vou fazer uma pesquisa de masculino e feminino com as crianças. Vamos construir o jogo, vamos construir outras cartinhas. Agora vamos fazer o jogo do mico, mas vamos fazer com gente. E, gente, vamos fazer um jogo do mico preto com profissões. Né? Tem estudante, tem o quê? Estudanta. Não. Tem cientista e tem... né? Tem substantivo que é comum de 2 gêneros. Tem substantivo... Então, você pode estar trabalhando todos esses conteúdos de uma outra perspectiva. E não estou deixando de trabalhar. Ah, mas a diretora vai passar e vai achar o quê? Que eu estou brincando. O problema é que a diretora é mal formada. Esse é que é o problema. E a coordenadora muitas vezes também. O pai não, o pai e a mãe não. Eles são leigos. Eles nem formados são. E eu acho impressionante como a gente da educação ainda fala assim, ah, mas a família valoriza isso. É mesmo? E o seu médico passa remédio pro seu filho porque você valoriza um AS? Ah, doutor, olha só, eu tô achando que essa criança, ela tá pouco trabalhada na vitamina C. Passa um centro infantil para ele, por favor. Porque eu acho que é isso que ele tá precisando. Aí o médico vai lá e passa, porque, né, a família tá pedindo. Não é assim. Também não tô dizendo que a gente tem que impor. Tô dizendo que a gente precisa dialogar e explicar que o aprendizado da infância, as crianças aprendem de outra forma. E vou dizer, eu já tive escola particular por 8 anos na minha vida. É fácil? Não é fácil não, porque na escolinha da esquina tem folhinha, tem apostila, tem que negociar. Agora, tem que chamar esses responsáveis, né, essas famílias, e também explicar o que você está fazendo aqui. E vou dizer, quando a mãe abre a porta e vê o filho feliz, falando, a minha escola não foi normal, eu não fiz dever, eu aprendi coisas. E eu aprendi isso, eu vivi isso, eu fiz isso. E a mãe vai vendo a transformação dessa criança. Como é que ele está mais, né, desenvolto, como é que ele fala, como é que ele canta, como é que ele brinca, como é que ele responde. Né? Impossível, porque quem aprende brilha, gente. Quem aprende brilha. Você não tem como segurar isso. Então, se você estiver fazendo um trabalho realmente sério com a criança, e essa criança estiver produzindo aprendizados significativos, não precisa apostila, a família vai perceber. Vai perceber. A criança fala, a criança explica, a criança olha uma coisa e começa a falar sobre aquilo. Ele fala da história que leu, ele fala das coisas que ele tem vontade de fazer, né? Porque é uma criança potente, potencializada por essa escola. E aí, em oposição a isso, a gente está tendo, né, esse sujeito, e eu falei, eu trabalho na outra ponta, né? A gente está aqui falando da educação infantil. Eu hoje eu já trabalhei com educação infantil, né? 1 ano e 8 meses. Não dava muito certo não, porque eu tinha vontade de morder eles. Mas assim, adoro morder criança. Eles são tão mordíveis, né? Aí, já os grandes eu não posso morder, né? Então eu trabalho aqui na faculdade agora. Então assim, você vai trabalhar na outra ponta e você vê a falta de potência dessas pessoas, né? Como é que a gente chega aqui despotencializado para o aprendizado? Como é que a gente chega aqui cansado dessa coisa de escola? Né? Querendo uma aula diferente, querendo vida. Né? Por quê? Porque eu passei 20 anos dentro dessa escola morta, me matando, fazendo dever, fazendo trabalho, fazendo prova, e dizendo que eu aprendi. Mas aí eu olho para a reportagem no jornal, aí eu vejo o desfile dos países que participam da Olimpíada. Gente, agora vai desfilar a Crimeia. Crimeia? Que porra é que é Crimeia, gente? Onde fica a Crimeia, gente? Gente, quem que mora na Crimeia, gente? Como é que é esse povo? Deixa eu ver a roupinha dele. Roupa estranha. Que isso, gente? Quem mora lá? Faz frio, faz calor, come. Gente, essa gente vive como? Eu não sei nem onde fica a Crimeia. E eu não sei onde fica um monte de lugar. Mas a gente passou 20 anos na escola, estudando geografia.
Não era para eu saber algumas coisas assim sobre o mundo, sobre o planeta que eu habito? Eu sei tão pouco. Eu fico muito eu fico muito incomodada com o tamanho da minha ignorância sobre as coisas, sabe? O tamanho da minha ignorância histórica, o tamanho da minha ignorância geográfica, o tamanho da minha ignorância científica. Né? Eu só fui descobrir que shampoo levava sal quando começaram a botar no rótulo, sem sal. Eu falava assim, ué, levava sal, gente? Hã? A gente não sabe ler rótulo. Mas o meu professor de ciências queria que eu decorasse a tabela periódica. Não fosse a colega ter roubado a prova, eu estava até hoje na 8ª série. Decorando a tabela periódica. Que tem em todos os laboratórios na parede. Porque tem, né? Todo laboratório tem a tabela. Nem eles que trabalham com a tabela periódica decoram a tabela periódica. Mas a gente na 8ª série tinha que saber a tabela periódica. Pra quê? Eu não sei o que é aquilo mesmo. Eu sou do tipo que mistura um restinho do detergente com o restinho do outro, se explodir. Então, assim, sabe? Essas coisas... E você sabe que isso acontece, né? Tem gente que, às vezes, em casa, mistura resto de determinados produtos de limpeza com restos de outros produtos de limpeza, e aí mistura a amônia com não sei o quê, e a demônia surge. E você tem a casa tomada por um gás altamente tóxico, que até mata, sabia? É. E a pessoa, às vezes, passou pela escola, né? Pois é. Mas a gente não sabe ler rótulo. A gente não sabe o que está escrito ali, o que significa, né? Então, o conhecimento, aprender, ter conhecimento das coisas é para nos fazer melhores leitores. Leitores do mundo físico, do mundo geográfico, do mundo histórico, do mundo social, do mundo político. É para isso que a gente vai para a escola. E vou dizer, na minha opinião, nós, não estou falando vocês, não estou falando das crianças, estou falando nós somos leitores muito medíocres. Muito. Ainda falta muito para a gente compreender, olhar para o mundo que a gente vive e ter o mínimo de compreensão daquilo que a gente está olhando, né? E é isso, como a Carmen estava falando, você está na escola, eu lembro, por exemplo, eu sempre fui uma dessas crianças que pensa, né, sobre as coisas assim, e isso é um problema para a escola. Porque a escola é um lugar que você tem que fazer o que a professora manda. Então, emburreça, porque se você pensar, acabou, né? Fotossíntese, aí vem lá. Clorofila é a substância que dá o verde das plantas. Mas e a folha vermelha? É clorofila? É, não é? Mas se é clorofila, a clorofila dá o verde das folhas. E se a folha é roxa, vermelha, amarela, o que diabo que tem ali? Que não é clorofila. Se não é clorofila, é outra coisa. Se é outra coisa, cadê que a professora não falou? O que é? Não sei. Porque eu só aprendi que clorofila é a substância que dá o verde das folhas. Mas o mundo é só verde? Só tem folha verde no mundo? Nem no meu, nem no seu, nem no das crianças. Né? Quer ver outra coisa? Aí você fala assim, porque eu sou boa de memorização. Eu também sou boa de memorização. Quer ver? Eu memorizei que a soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O problema é que eu não sei o que é um quadrado, um cateto e uma hipotenusa. Aí lascou-se, assim, eu não entendi o que essas três coisas estão fazendo juntas na mesma coisa, né? Então, assim, se eu não... Aí é isso. Quem lê, né? Quem ouve isso e sabe onde isso se aplica, para que isso serve, né? E conhece a história, essa pessoa leu. Para mim, a soma dos catetos é o quadrado da hipotenusa, é um Iba. Boa noite. Eu acho que eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola onde a gente brinca. Tá? Eu trabalho com educação infantil numa escola e com ensino fundamental em outra. Então, você falou a respeito de um mapa, né? Chegar daqui até o Plaza com uma bússola e tal. Então, há algumas semanas atrás, nós estávamos assistindo a um vídeo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde apareceu o Saci, né, as lendas e tal. E aí surgiu isso dentro da minha sala de aula. A receita de como pegar um saci. E aí os meus alunos viraram e falaram assim, Eide,
Lá na entrada da escola tem um bambuzal, então quer dizer que o Saci mora no bambuzal. Falei, pois é, então vamos pegar um Saci. Aí pegamos a receita do Saci, o que que precisa e tal. Falei, mas como é que nós vamos chegar lá? Da entrada da escola até a minha sala é muito distante. Aí eles falaram assim, vamos fazer um mapa. Então as crianças de 4, 5 anos sentaram, né, se reuniram, um papel enorme. Eu tenho até fotos, depois posso mostrar. E fizeram o mapa. Ó, a gente vai sair da porta da sala, aí tem o chão azul, a gente vai andar nesse chão azul, vai descer, vai passar ali na coordenação, vai lá na pedra, não sei o quê, e aí foram e fizeram o mapa, e aí nós fomos caçar um Saci. Então, assim, a partir de uma brincadeira que surgiu, os meus alunos já leem mapa. Assim, né? Aí chegou uma mãe na sala e falou assim, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com a Bia. Ela faz mapa de tudo dentro de casa. Mãe, para você chegar no meu quarto, quando você tá na cozinha, você tem que subir não sei o quê, e assim, ali. Então, assim, a partir de uma brincadeira, meus alunos já estão fazendo uma leitura de um mapa. Sim, e produzindo seus mapas. Então, assim, muito legal. Eu tenho esse privilégio quando as pessoas falam assim, ai, levar como é que você falou? A borboletinha até a florzinha. Para mim isso é a morte, né? Porque, primeiro, que eu não dou nada para eles, pronto. A borboleta, viu lá, como que é a borboleta? Ah, tem de todas as cores e cada um faz a sua do seu jeito. Aí eles ainda falam assim, tem alguns que estão lá desde o maternal, eu estou com o Jardim 2, eles estão com 4, 5 anos, eles falam assim, é do seu jeito, quem entrou agora, né, esse ano. Mas eu não sei fazer. Como é faz uma que eu pinto? Não, faz do seu jeito. A borboleta é sua. Então, a borboleta é dele. A borboleta é minha. Tá bom, a borboleta é sua. Aí eu sei que nós trabalhamos as lendas, né, que surgiu a história do Saci. O que são lendas? Aí eles falaram, né, é Saci, é Iara, mas o que é isso? É verdade? Não, é uma história, mas é uma história de verdade. Então, eles deram pra gente o conceito de lendas. O que são lendas? Existe? Não, não existe. É história. Mas é história que quem contou? Ah, que a avó contou, que o pai contou, que vai contando de um... Todo mundo vai contando. E todo lugar, a lenda é igual em todos os lugares? Não. Eles trouxeram, eles conseguiram entender e trouxeram o conceito de lendas. Entendeu? A criança é capaz de pensar. Exatamente. É isso, né? Assim, o que é para uma criança que é capaz, né? E aí, voltando a essa coisa da potência, o que é para uma criança que é capaz de produzir seu próprio mapa, levar a borboletinha na florzinha? Olha como isso é despotencializador dessa criança. Você vai esvaziando esse ser humano de desejo, porque você vai colocando ele num lugar menor. E o que é mais triste, né? Quando você me fala assim, entra uma criança de 4, 5 anos que diz assim, você desenha que eu pinto. Meu Deus, onde que essa criança já aprendeu isso? Né? Ela vem de um outro lugar. Ela vem de um outro Exatamente, lugar. eu não sei, desenha pra eu fazer, pra eu pintar, entendeu? E aí ela fica só naquilo, até desconstruir isso. E ela poder, ela se sentir livre, porque eles têm que se sentir livre para produzir, para desenhar, o meu é assim, o seu é assim, cada um é de um jeito, né? Então, assim, quando eu vejo as pessoas falarem, eu fico muito feliz quando eu percebo que eu tô dentro de uma educação que é o que a gente quer. Sim. Que é o que a gente quer, construir. E eu vivo 2 realidades diferentes. Na outra escola eu trabalho ensino fundamental, onde os meus alunos também já receberam as coisas mais prontas, né? Tô com o 2º ano, aí caiu no feminino e masculino, né? Tá lá no livro, feminino e masculino. Abri um livro de português, feminino e masculino. Falei, gente, o que é isso? Ah, feminino é a mulher e masculino é a menina. Um é namorado do outro, foi o que eles falaram pra mim. Sim. Eu falei assim, como assim um é namorado? Ué, tia, lá eles chamam de tia. O namorado do boi é a vaca. O conceito deles, eles trouxeram, porque eu também não falei o que era. Olha, o livro tá aqui, o feminino e o masculino, e aí, o que vocês acham que seja isso? Aí vieram, é um namorado do outro. O menino é namorado da menina, a vaca é namorada do boi. E aí eles foram, entendeu? Tentando da maneira deles
entender isso, o que é o feminino. Eu também não falei, igual a história dela ali, a narrativa. Ah, um termina com A e o outro termina com O. Porque aí apareceu a tartaruga e tartarugo. Falei, não, como é que deve ser? Ah, é tartaruga menina e tartaruga menino. Né? Eu deixei eles tentarem entender isso para depois trazer para eles da maneira, entendeu? Foi mais fácil. Porque o mundo é mais rico, exatamente. Né? Porque a escola, exatamente. esses esquemas da escola. Né? Porque a gente pensa assim, nós, né, professores, estamos naquele palco que você falou, nós somos donos do saber. Então a gente tem que desconstruir isso, porque eles sabem muito, eles trazem pra gente. Entendeu? Achei assim, fantástico quando meu aluno... Muitas coisas, inclusive, que nós ignoramos, porque nós vivemos outro tempo, outra história, exatamente. outra cultura, né? Que nem sempre compartilhamos com os nossos alunos. Com isso que você falou, eu comecei a lembrar de uma palestra que a gente foi na sexta-feira de Relações Étnico-Raciais, e aí teve uma dança. Aí na dança, a professora, né, que estava dando a palestra, cantou aquela música, não sei se vocês conhecem, eu não lembro o nome, que é Goiaba, Goiabê. Aí todo mundo dançando, aí quando chegou no uva, todo mundo se olhando assim, ó. Aí eu canto essa com as crianças, falei, parreira. Aí todo mundo. Aí ela olhou pra cara de todo mundo assim, eu falei, gente, engraçado, como a maioria dos adultos não sabiam, mas se as crianças estivessem ali, elas iam falar, parreira, porque elas sabem. Sabem todos da música, elas cantam, elas sabem a ordem. E eu acho que vale a pena a gente fazer essa relação, né? Que eles aprendem sim cantando, eles aprendem sim na vivência. Também tive uma experiência, a gente fazendo alguma coisa com relação àquela música do Pato Pateta. Ah tá, a gente tava vendo vídeos. E aí as crianças cantando e vendo vídeo. O que é genipapo? Aí eu, a gente tá aqui no computador, vamos procurar, né? Porque eu também não sabia. E aí a gente procurou e fizemos... Dali surgiu um projeto de uma música. E eu falei, nossa, eu já ouvi aquela música centenas de vezes. E eu nunca parei pra questionar o que é genipapo. Eu cantava aquilo ali e se estivesse cantando errado eu tava também. E as crianças, eles pesquisaram e quiseram escrever o que era. Então acho que essa maneira de aprender é muito legal e eu acho que é muito bom para as crianças também. Eu vou compartilhar um pouco da experiência que eu tive com a Andréia. Eu conheço a Andréia há um tempinho atrás. Eu fui estagiária da Andréia na escola que ela tinha, a Escola Viva. E realmente foi ali que eu aprendi o que era inclusão, o que era trabalhar com educação infantil. Eu estava fazendo o curso, tinha feito curso normal, estava fazendo adicional, Carmela Dutra. E anos depois eu reencontrei a Andréia aqui, na universidade. Um karma pra essa menina. Outra vida. Eu fiz alguma coisa muito ruim pra essa garota. Sério. E a Andréia, ela teve uma participação muito grande. Você quer falar também, né? Legal. Porque eu comecei ela foi minha orientadora, né, da minha monografia. Eu comecei a escrever de uma outra... Eu sou professora da rede pública de Maricá. E eu estava trabalhando em uma escola, eu comecei a escrever sobre aquela escola, depois eu fui transferida para outra unidade escolar. E aí eu comecei a escrever sobre essa outra unidade. E aí eu comecei, dentro dessa pesquisa, eu comecei a envolver os meus colegas de trabalho e aí eu percebi que nós tínhamos muitas dúvidas em relação à alfabetização, né? Nós tínhamos também educação infantil na época e tal. E aí eu conversando com a Andréia sobre isso, a Andréia falou assim, então eu vou lá fazer uma roda de conversa com vocês. E aí a Andréia foi até a nossa unidade escolar, uma escola rural em Maricá, né? E foi fantástico, porque... eu percebi que não só eu, mas as minhas colegas todas, né, tinham colegas lá de 15 anos de profissão, 30 anos de profissão, e todas tinham dúvidas, né, tinham dúvidas sobre a alfabetização, perguntas que nós deveríamos já saber a resposta, né, e nós não sabíamos. E tínhamos vergonha de perguntar. Então, essa roda de conversa que aconteceu em 2016... mudou completamente a rotina dessa escola. E a partir daí,
nós começamos a gente achava que o problema da escola era porque eram os métodos. Depois a gente achou que fosse a questão do material, né, didático e tal. E aí a gente, no final das contas, nós percebemos que, na verdade, a escola não tinha uma identidade. Cada um trabalhava da forma que achava que era certo. E aí a gente percebeu que o nosso projeto político-pedagógico estava desatualizado há 3 anos, desde 2013. Quer dizer, cada um fazia aquilo que queria, né? E achava que era pertinente. Só que a escola, ela é uma unidade, né? Ela não é separada em salas. E aí existe essa unidade, ela requer, assim, uma identidade. O que essa escola quer, né? Qual é a cara dessa escola? Quem são esses alunos? Quem são esses pais, né? O que tem em volta dela? E aí eu falei, gente, a gente precisa, então, avançar. Nós passamos de 2015 a 2016 estudando sobre os métodos e escolhemos aquele que nós chegamos à conclusão que o letramento era o que mais se encaixava, né, na perspectiva até do município. E aí a gente foi em busca de materiais, a UF, né, eu consegui materiais maravilhosos com Edith Frigoto, que é, né, a sumidade em letramento e tal. Depois eu consegui um outro material fantástico com Carmen Pérez, com a minha professora, Andréia Serpa. E aí eu fui compartilhando esse material com os meus colegas também foram pesquisando. E aí nós montamos um material bacana e começamos a trabalhar e mudamos toda a nossa prática. Nós abandonamos as cartilhas e realmente começamos a alfabetizar dentro da proposta do letramento e tal. E aí, enfim. Só que aí a gente precisava construir o nosso projeto político-pedagógico, mas a gente não sabia nem o que era um projeto político-pedagógico. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o projeto antigo e vai copiar da internet? Então, aí eu falei, Andréia, agora é um outro momento, eu preciso da sua ajuda de novo. Aí a Andréia foi à escola em 2016 e ela sentou com a equipe e aí explicou para a gente o que era um projeto político-pedagógico, como se construía, qual era a importância desse projeto para a comunidade escolar, como envolver a comunidade nessa pesquisa. E aí nós levamos o ano todo de 2016 construindo esses dados. E assim, a minha monografia foi toda baseada em cima dessa pesquisa. E eu tive muita dificuldade, porque tinha tanta informação que eu não sabia como formatar essas informações, como sistematizar, e eu entrei em pânico. Eu achei que eu não ia conseguir, e eu chorava, perdia noites de sono, perturbava a Andréia dia e noite pelo zap de madrugada. E aí ela falou, calma, você tem tudo aí, você só precisa aprender, você precisa se organizar, calma, tá tudo aí. E aí a gente, graças a Deus, eu consegui finalizar a pesquisa com êxito, né? Mas assim, o que ficou, né, disso tudo? Não foi uma monografia que eu fiz para concluir o meu curso de pedagogia na UF. Na verdade, essa monografia, ela mudou a cara e a rotina da minha unidade escolar. Hoje nós não temos professores que cada um trabalha de um jeito, nós trabalhamos juntos. Não tem o aluno do fulano, do ciclano, existe o aluno da escola. Então, quando um colega fala, eu não consigo ensinar esse aluno, todo mundo abraça a causa. Né? É uma escola de horário integral, então o horário integral ele dialoga com o currículo e a gente discute o que vai ser falado e a gente inclui o que está acontecendo no mundo na sala de aula, a gente promove debates e tal. Então, isso foi uma construção que nós levamos 2 anos para conseguir caminhar, né, dentro dessa perspectiva que a Andréia está falando, ensinar aquilo que é importante, o que interessa para o aluno. Não é fácil, muita coisa a gente também não sabe, a gente tem que pesquisar junto com eles, e a gente aprendeu não ter vergonha de dizer para o aluno que a gente não sabe, né? E agora é isso. Então eu acho assim, a universidade, o que fica é o seguinte, a teoria ela tem que andar com a prática. Então nós tínhamos muita força de vontade, nós tínhamos, sabíamos que não estávamos fazendo o certo, mas a gente não sabia como fazer o certo, né? E aí foi quando eu fui em busca da Andréia e falei, Andréia, me ajuda, porque eu não sei o que fazer e os meus colegas também não sabem. E aí não tem essa, eu era estudante de pedagogia, mas eu tinha uma colega
a minha colega que tinha 30 anos de magistério, que era pós-graduada em psicopedagogia, e ela também não sabia o que fazer, né? Então, por quê? Porque a realidade daquela unidade escolar, minha filha está tirando tudo de dentro da minha bolsa, até o meu dinheiro, a realidade daquela unidade escolar era única, tá? Não tinha nada escrito sobre ela. Nós estamos escrevendo a realidade dela hoje, né? Construindo junto com os alunos, com os pais. Então, assim, eu queria agradecer, Andréia, todo o trabalho que você fez com a gente despencar de Jacarepaguá para Maricá, lá no interior de Maricá, lá na zona rural, né? No meio do nada, e dizer que você mudou não só a minha vida, mas a vida de todos daquela escola. Tá? Muito obrigada. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Acho que o que mais me gratifica, sempre me gratificou na prática docente, desde que eu me formei em escola normal, e, né, pedagogia, enfim, professora de rede, eu acho que é isso, né? Essa possibilidade que o magistério nos dá de tocar a vida do outro e transformar realidades, né? Realidade para os professores, realidade para as crianças. E eu acho que a Diana traz uma coisa importante, ninguém faz isso sozinha também, né? É um trabalho de equipe, é um trabalho de parceria, é um trabalho de construir essas parcerias, e aí a gente tem que aprender a brincar junto, né? A gente tem que achar os nossos parceiros, a nossa equipe, e aprender que não vai ser só o que eu quero, mas também não vai ser só o que o outro quer, e aprender essa negociação. E é isso, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Muitas vezes é angustiante, sim, participar desse processo é isso. A gente, quando a gente produz conhecimento, né? E o conhecimento, eu acredito que ele é, sim, libertador, né? Quando é um conhecimento realmente produzido, é isso. A Diana fez um trabalho em que ela estava visceralmente comprometida com aquele trabalho, né? Não só porque era o trabalho dela, mas não era dever, né? Era um trabalho. Trabalho é isso que a gente faz, que nos transforma e transforma a realidade. Então, isso é completamente diferente de trabalhinho, né? Então, a gente está na escola para produzir trabalhos. Isso que nos transforma e transforma a realidade, né? Agora, sabendo que esse conhecimento, né? Como Matrix, né? Eu ofereço a verdade, mas não a felicidade, né? Você escolheu a pílula, escolha sabendo que não vai ser simples, não é doce, não é fácil, né? Dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, porque se a gente não estiver aqui para fazer um mundo melhor, realmente, não sei, a gente veio só para sofrer então, né? Para ver o mundo se deteriorando. Então, acho que enquanto a gente se mantém nessa esperança e nessa conquista de buscar a felicidade para o bebê, né? Fazer ele feliz, né? Eu acho que a gente também se faz feliz, mesmo com toda angústia, com toda a dor, tá bom? Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. No próximo mês, a última segunda-feira do mês, teremos mais. Acompanhe pelo Face.